Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Patrício em mais um Sessão Brainstorming e hoje eu estou acompanhado aqui de um colega para a gente fazer uma discussão sobre uma série muito interessante da Netflix, que é o BoJack Horseman. Eu estou aqui com o Joás, ele vai se apresentar para vocês agora. Opa, aqui é o Joás Emanuel. Eu gosto de falar de cultura pop, eu tenho um canal sobre isso, que o nome é Joás Emanuel. E estamos aqui para falar dessa série que tem muita coisa para falar, dá de entrar a fundo em vários assuntos. E é isso aí. Beleza, a gente vai destrinchar a série junto com vocês hoje nesse episódio. Para quem tiver interesse em conhecer mais um pouco o trabalho do Joás, o link vai estar na descrição desse vídeo se você está assistindo isso no YouTube. Se não, vocês podem solicitar também que eu encaminho para vocês tranquilamente. Beleza? Então, eu acho que já que o Joás é o especialista na cultura pop aqui, eu vou pedir para ele descrever para a gente como é que essa série funciona, sobre o que ela fala e a gente vai conversando. Uhum. Então, assim, um pouquinho de contexto, né? BoJack, ele é uma série original Netflix, é um dos grandes fenômenos da Netflix. Logo depois de House of Cards em 2013, vem BoJack em 2014 e traz uma linguagem muito diferente do que vinha tendo, com uma série que traz personagens antropomórficos, né? Animais, e traz um personagem super interessante que é um personagem que traz muito da Hollywood. É uma série que fala muito sobre Hollywood e usa muitas metáforas. BoJack é meio que uma espécie de Charlie Sheen, assim. Ele fez uma série sitcom nos anos 90, no estilo 3 é demais, e a partir daí vai desenvolvendo uma história muito interessante, com personagens muito mais complexos do que aparenta ser. Ela não aparenta ser tudo isso, mas quando você vai assistindo, ela é muita coisa. Beleza, e é legal a gente falar assim que o BoJack é uma série que tem uma completude de elementos. É. Uma coisa que eu acho muito legal nela é que ela surpreende. Quando eu fui assistir BoJack Horseman, eu achei que seria uma série de comédia, um besterolzão, tipo um South Park da vida. Exatamente. Mas quando eu fui assistindo, eu vi que ela vai muito além disso. Ela tem episódios que são muito engraçados, mas ela tem uma boa dose de drama, ela tem uma boa dose de ação às vezes também. Sim. Ela consegue brincar bastante com tudo isso, então ela vira uma coisa muito completa, uma obra muito completa. Ela vira muito experimental, né? Uhum. No começo eu vejo que não que ela atira para todo lado na questão de linguagem. Ela desde o começo sabe o que quer dizer, mas eu sinto que a Netflix, e para mim esse é o maior acerto do streaming, é sempre deixar ser coisas sempre criar coisas muito autorais, né? A gente vai vendo isso ao longo dos anos, e BoJack é uma das que iniciou isso, assim. Criadores, poxa, excelentes, fazendo obras que a gente não esperava. É isso, é surpreendente. Isso aí, é muito bom. Acho que a gente pode começar a aprofundar a série em si a partir do BoJack e falar um pouquinho sobre o que ele faz na história e o que toca tanto nesse personagem. Eu começaria dizendo que ele é um personagem, por mais que ele é um astro de televisão e vive um estilo de vida milionário, ele consegue tocar qualquer pessoa que assiste a série, porque ele trata o tempo todo de temas muito humanos e que as pessoas vivem. Exatamente. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu assisti a série, já puxando por uma questão tanto da psicologia, talvez da filosofia, é a questão de ver o sofrimento dele em relação às próprias ações e ele não conseguindo lidar com isso, às vezes ignorando totalmente a responsabilidade que ele tem em cima de tudo isso. Então... Que é algo muito relacionado, né? Sim. Porque na hora que a gente assiste, tipo, não totalmente, né? Lógico que muitas vezes ele é um babaca, vamos dizer assim, mas todo mundo às vezes é meio idiota em algumas circunstâncias da vida, ou se relaciona com aquele tipo de sofrimento, né? O BoJack, ele tem várias coisas que você olha, você pode não concordar com tudo aquilo, mas é tipo um anti-herói, que a gente vê que a gente não concorda com tudo que ele faz, mas a gente torce, a gente entende o que ele tá sentindo. É, por aí.
Eu acho que ele é um personagem que ele apresenta camadas Exatamente. a cada camadas. temporada que passa, ou a cada episódio, a gente pode estar dizendo. Então, o primeiro episódio, ou a primeira temporada, você vê ele como um cara um pouco mais superficial do que ele se apresenta no restante. E eu acho que a série explora isso de uma maneira legal quando vai ligando ele à história dele. Né? Então, ao longo da série toda, e tem coisas que a gente só consegue concluir lá no final, entender melhor, a gente vai entendendo da onde esse cara veio, que ele não é só um cara famoso que ostenta o dinheiro dele, ou que é meio babaca às vezes, mas a gente entende a história por trás do cara, e eu acho que talvez isso nos aproxime das questões emocionais que ele traz. Exatamente. Né? Ou talvez seja uma coisa minha, mas eu sempre vi essa proximidade, assim. Então, a gente tem flashbacks dele mostrando um pouco da família dele, quando ele tá no começo da série contando para escrever o livro, né? Então a gente vê... A primeira coisa que a gente vê é um meio familiar, um tanto quanto conturbado. Exatamente. Não, e só pra falar nesse detalhe, que a gente vê tudo isso em animação. Tipo, esse é o que mais pega na primeira temporada. Porque ele não é um Homer. Tipo assim, o Homer é aquilo. E a série não vai querer aprofundar porque o Homer é aquilo. Tipo, no Simpsons, né? Sim. Aqui não. Aqui a série vai mostrando aquilo em desenho, tipo, na coisa mais escrachada do mundo, mas escolhe aprofundar aquilo. São uma série de escolhas que BoJack se destaca exatamente por isso. Você pode continuar. Sim, realmente essa brincadeira que a série faz, que eu acho que o humor dela tá muito nisso também, que às vezes você esquece que você tá vendo animais meio humanos, meio animais, né, aquela mistura toda. Sim. E de repente eles colocam uma cena onde o animal tá sendo animal, assim, ou puxa pra aquilo, né? Não, tem aqueles fotógrafos. Sim, os passarinhos. Tipo assim, eles realmente abrem o braço e saem voando, é muito bom. Tem isso, tem a tartaruga que anda devagarzinho, né? Tem esse tipo de coisa. Então essas brincadeiras são bem interessantes na série e elas quebram com aquela... Você vem naquela narrativa às vezes de drama, então tá mostrando lá, por exemplo, quando mostra a história da família dele, que mostra antes dos Horsemen, mostra os Sugarman, né? Que é a família da mãe dele. Sim. Então você vê todo aquele drama e de repente tem uma cena dessas, por exemplo, tem aquele flashback que mostra o BoJack tá na cabana, já é um pouco mais na frente da série, mas aí começa a mostrar a história da mãe dele e... sim, quando ela era criança. Isso, ela era criança e aí ela vai com a mãe dela, a mãe dela já não tá legal, porque o irmão morreu, né? O filho mais velho morreu na guerra. E ela vai lá naquele lugar, ela começa a cantar e tal, e de repente ela resolve sair de carro. Ao mesmo tempo a gente tá vendo o BoJack no momento atual quando eles vão roubar aquela peça que falta da casa, né? É verdade. Eles vão, vai ele e aquele senhor que é uma mosca, que não voa, né? E então, quando eles pegam, eles roubam a peça dos caras que são caranguejos, e aí quando os caranguejos vão correr atrás deles, eles vão correndo de lado, assim, igual caranguejo mesmo. Então tudo isso é muito interessante. Então você pega uma parte que você está em drama, ele corta pra comédia e já volta e consegue te envolver de uma maneira muito interessante. Isso tudo é muito bom. E nisso tudo a gente vai vendo a complexidade que o BoJack tem e onde começaram as pressões para ele ser um cara que o tempo todo me parece que ele busca tanto aprovação quanto uma maneira assim de conseguir afeto das pessoas. Ele me parece um cara carente. Ele quer o tempo todo mostrar que ele não precisa, ao mesmo tempo que ele tá... Todo mundo precisa, né, cara? Sim. E ele se esforça para conseguir demonstrar o quanto ele é bom, o quanto ele consegue fazer sucesso, e quando ele consegue isso, ele acaba exagerando nas coisas. E tudo isso a gente consegue ver o resquício do convívio familiar. Então ele teve uma mãe que viveu um casamento frustrado, e esse casamento frustrado levou ela a tratar ele com um certo desdém, e a gente viu isso é que é muito, muito interessante no final, porque a gente vai entender que na verdade ela não era uma mãe que não gostava do filho, mas ela não conseguia demonstrar isso pra ele. Quando ela tá naquele momento que ela tá velha, antes dela morrer, e que ela não lembra das coisas, a gente vê que ela gostava do trabalho dele, ela sempre falava mal, que ela sentia falta dele, mas que ela mantinha ele longe pelos problemas que ela teve. A gente vê nessa temporada que você falou, de flashback até da infância dela, que ela mesma tinha essa carência, né? E daí ela transmitiu esse estilo de criação, né? Essa criação que ela teve no BoJack, e vira um ciclo, né? Isso, a gente exatamente. percebe o ciclo familiar que é aquilo. E isso é um contraponto
com a realidade enorme. Então, assim, agora, se eu jogar isso na psicologia, a gente pode falar que 100% das pessoas, em algum momento da vida, estão repetindo ciclos familiares, a gente faz escolhas baseadas no que a gente aprendeu em casa e nem está percebendo o que está acontecendo. Então, o BoJack ele demora a série inteira para começar a fazer as próprias escolhas e fugir de todo esse ciclo. Então, a gente vê a pressão da mãe, a gente vê a pressão do pai também, em alguns flashbacks, que o pai também não acreditava nele. Ele tenta se provar o tempo todo. E mais à frente, agora acho que foi um flashback na última temporada, que mostra ele adolescente. Que mostra que também frente aos amigos... Aí começa o alcoolismo. Que frente aos amigos, ele precisava beber para se soltar, e aí ele era engraçado, e aí começa o humorista. Atrelado ao junto com a alcoolismo. bebida. É verdade. Né? Aí a questão do álcool vem libertando ele das amarras emocionais, ele consegue agir com mais autenticidade, talvez, naquele momento. Uma coisa importante falar do BoJack, a gente já falou tudo isso, e é claro que ele é um personagem que sofreu e é muito complexo, mas a série também deixa muito claro o quanto é errado romantizar as ações dele. Sim. É porque, tipo assim, a BoJack criou uma legião de fãs que via o que ele sofria, né, tipo assim, na série, e falava, se eu sofro também, eu tenho justificativa de agir assim, de ser, né, eu tenho até um ensaio de um canal que eu gosto que fala muito sobre isso, não seja um cuzão. Tipo, o BoJack ele tem muitos problemas e a série nunca esquece a sensibilidade que a gente tem que ter diante disso, diante do personagem que é problemático, mas também ela não fala assim, tá tudo bem você fazer coisas erradas porque você sofreu, sabe? Você tem que lidar. Tem até um episódio que o Todd fala isso pra ele. Tipo, não, BoJack, tipo, você... tudo que tá acontecendo aqui é culpa sua. Você tem que resolver esses problemas. Acho que até o episódio que o Todd sai da casa dele, né? Acho que é próximo ali do episódio do Cruzeiro, né? Exatamente. Realmente, ele começa a cair na real e eu acho que a sensibilidade dos caras que produzem a série é tão forte, tão legal, que eles fazem a crítica disso dentro da série. Exatamente. Né? Que é quando começa a série lá do Filbert. Que ele é um dos trabalhos que ele vai fazer dentro da história, né? E o Filbert é um cara também parecido com ele. O cara e ele não se suporta, né? Tu vê quando ele tá interpretando o Filbert, ele não suporta porque ele dá de cara com ele mesmo. Exatamente. Né? O Filbert coloca ele de cara com os erros dele, com os problemas dele. E quem escreve a série? A Diane. Que faz o Filbert ser assim, né? Porque conviveu com ele. Que é bom, vamos esclarecer isso, se alguém tá escutando e não assistiu ainda. A Diane, então, é a escritora que acompanha ele para escrever as memórias dele a princípio na série. Eles vão estreitando uma relação de amizade, próximo de um romance, e ela vai sendo um personagem que vai ganhando cada vez mais espaço na história. Nessa altura que a gente tá falando, ela é uma das produtoras da série, ela é uma das escritoras de roteiro, ela né? é uma das escritoras fantasma, tipo assim. Então ela usa da série que ele vai atuar para jogar ele contra coisas que ele fez de verdade. Porque desde o início ela conviveu com ele, né? Tipo assim, seria a escritora... Ela foi escritora, acho que fantasma também, do livro lá no começo. Foi. Tipo, o BoJack, ele queria fazer um livro autobiográfico, né? Ele queria uma biografia dele. Era uma biografia que ele ia fazer. E daí, ele chama a Diane para escrever e, aos poucos, por ela escrever a história dele, ele vai, de novo, vendo coisas do passado dele, né? Tipo, ele toda hora, tipo... É a série mostrando que não tem como fugir das coisas que você fez. Toda hora que ele tem que ver o que ele fez pra trás, ele foge. E aí a gente volta de novo a falar dele só numa visão que sempre me chama atenção. Que é tipo assim, que a série tem dele, que todo final de temporada ele tenta fugir, ele tem um escape. Ele, tipo assim, na terceira, que ele larga o carro ali, tem aquela cena bonita de que ele tá dirigindo. Que ele vê os cavalos. E daí ele solta o carro. Na quinta temporada tem de que ele tá na exibição da série, eu esqueci, mas é tipo uma festa, e daí tem aquele cavalo dele, do Filbert, gigante. Um balãozão, né? E daí ele toma os remédios, os comprimidos e fica loucão e foge. Nessa última temporada tem de novo, que é a cena da piscina lá. Então, tipo assim, a série sempre tenta mostrar que não adianta fugir. Isso. Na verdade, o BoJack, no fim da série, ele não tem... nem o pior, nem o melhor final. Vai ter um final justo, né? Pra não dar spoiler pra ninguém.
Mas que eu posso dizer assim, que mostra como ele em algum momento ele vai encarar tudo isso. Ele Né? tem que encarar, né? Que é aquela parte que é a parte do afogamento, né? Que eles encara pessoa por pessoa, que sofreu junto com ele, que teve uma relação com ele, familiares, amigos. Então ele não tem pra onde fugir ali mais, por mais que era uma tentativa de fugir mais uma vez. Então ele entra nessa complexidade. Uma coisa que dentro da psicologia eu achei incrível a forma como foi retratada na série, é um período ansioso dele, que mostra o que ele tá pensando. Que é quando a filha, né, que na verdade vai ser a irmã, que a Holly Rock aparece, e ele adianta as coisas que ele vai falar, que, nossa, ela pediu o carro, não, eu não vou emprestar, e na cabeça dele fica, não vou emprestar porque ela é assim, assim, assado. E é exatamente o que muitas pessoas que convivem com ansiedade convivem com todo um pensamento acelerado, negativo, e que tenta adiantar as coisas, Sempre mas que prevê não o que sabe pode se vai ser daquele acontecer. jeito. Então, assim, a série pra psicologia é muito legal porque ela consegue demonstrar como é que várias coisas funcionam. A gente tem isso, e aí se a gente entrar na Diane, a gente acha essa mesma complexidade. E é interessante porque daí você não precisa nem ser psicólogo para perceber isso, porque algum grau de identificação você tem. Se não é uma pessoa, vai ser outra, né? Tipo, eles tentam abordar o máximo, representar vários tipos de, não de problemas mentais, mas de, poxa, situações muito mais sensíveis do que normalmente é quando a gente vai ver uma série, sabe? Eles têm um cuidado. Eu percebo que a série o tempo todo tem um cuidado de não romantizar, mas ao tempo mostrar o quão comum e prejudica, né? Sim, com certeza. Trata numa linguagem não técnica, né? E eu acho que essa pra mim a mágica maior é a identificação que consegue causar na gente. Exatamente, pra mim também. Mostrando o quanto aquilo é complicado, o quanto aquilo não tem um certo, não tem um errado. Então o BoJack não é um cara só errado, não é um cara só certo, ele é um cara complexo. E a série brinca com isso. Quando fala da biografia dele, quando a Diane tá escrevendo e lança o livro sem ele querer, porque o livro mostra os problemas dele. E ela fala, o livro não te deixa uma pessoa boa nem ruim, te torna complexo, real, te aproxima das pessoas. E a série faz isso com a gente. Aproxima os personagens da gente por esses conflitos complexos que eles têm. A própria Diane é uma personagem que, quando a gente vai explorando... Eu acho que todos os personagens têm uma marca familiar, né? Exatamente. Que vão mostrando o passado, dos principais pelo menos, e a gente vai vendo o quanto cada um tem um contexto que leva eles a ser o que são. A Diane, de certa maneira, é uma personagem que também tem uma proximidade com o BoJack por também ser uma pessoa que quer se provar. Ela quer se provar o tempo né? todo, né? Ela quer provar que ela é uma boa escritora, que o que ela escreve tem valor, e isso vai gerando N situações na vida dela. Porque ela tem, ao mesmo tempo, quer se provar, mas porque ela se considera a única, a gente pode chegar mais a fundo nisso depois, a única que chegou onde chegou por ela mesma, né? Ela sempre tenta se lembrar disso, que ela é autossuficiente. Quer se provar o tempo todo, muito pela família que ela teve e muito por onde ela tá. Eu acho que a série brilha também em falar dela e da outra personagem feminina, que é a Princesa Caroline, sobre o meio artístico e como é difícil uma mulher se estabelecer nele. A Diane e a Princesa Caroline toda hora servem como exemplo disso, né? Sim, e é legal que são personagens que vão estabelecer discussões desse ponto muito interessantes. A série, além de toda a questão emocional que a gente está trazendo aqui hoje, né, traz também questões sociais muito legais de serem discutidas. Né? Então tem a época que fala do feminismo, que fala do aborto, que fala de diferenças, tem um pouco de tudo, né? Até sobre guerra eles conseguem encaixar em algum ponto na série, então... E essas personagens, a Diane é uma que traz muito essa complexidade, muito desse pensamento. Não, e até dar um parênteses aqui, a gente tá na época do BBB, tem um episódio genial que o BoJack vai pra TV só pra se promover diante do feminismo, sabe? Daí as mulheres ficam em volta dele meio que aplaudindo tudo que ele fala a favor do feminismo e meio que, tipo assim, o BBB a gente vê isso acontecer toda hora, sabe? Sim. É a Globo meio que batendo palma pra ela mesma, por botar gente que fala que, não, temos que ajudar todas as causas e tal. O quanto, tipo assim, as pessoas nem se importam mesmo com isso. Exato. Eu acho que o episódio que mostra mais assim, o quanto é frágil, pra não usar a palavra fútil pra um reality show,
É o episódio do... Gente, fugiu a palavra. Do herói de guerra, que o BoJack compra os pãezinhos que ele queria comprar, e aí ele quer provar, não, eu tô certo, eu tenho o direito de comprar porque o cara não comprou, e aí tem um reality show que tá acontecendo com o Sr. Peanut Butter. E aí eles mostram isso, porque tem toda uma discussão sobre, será que a questão da guerra mesmo, que talvez não seja tão forte aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos eu sei que existe isso, né? Sim. Será que é justo, será que não é justo? Será que o cara que passou um tempo lá servindo é um herói de guerra ou não? Será que os Estados Unidos tinha que estar metido em tantos movimentos de guerra? Então faz uma discussão importante do ponto de vista social, e no final tudo isso se perde porque um cara no reality show tá com um balde preso na cabeça. Né? Então assim, eles trabalham com essa ironia e discutem isso, mostram quanto é essa futilidade da coisa toda. Então é porque Hollywood, filmes são o que a vida traz, né? Tipo assim, a arte é isso, né? Ela pega a vida e mostra de outra forma. E a Hollywood é isso. Então, quando eles estão mostrando Hollywood, é um cenário perfeito, porque eles podem falar do que ele quiser, porque lá aborda muita coisa, né? Outra genialidade da série que a gente não tá rasgando. Não, é muito boa. Mas enfim, voltando a Diane, ela é uma personagem, eu acho que a complexidade dela também se mostra, principalmente quando a gente começa a ver o meio familiar dela. Então ela comenta em alguns pontos, depois a gente vai conhecer. Exatamente. A gente conhece a família da Diane no episódio que o pai dela morre, e ela ainda tá escrevendo o livro do BoJack, e os dois vão lá pra ela poder enterrar o pai dela. Aí a gente conhece os irmãos, a mãe, e entende um pouco de quem era o pai. Então, o pai, por mais que era um professor universitário, era um cara que deixava isso dentro da universidade, vivia um estilo de vida que ela não achava legal. A Diane, vamos dizer assim, era um tipo de pessoa um pouco mais erudita, a gente pode dizer, e não se encaixava dentro daquela família, se sentia sozinha, desestimulada. Ela tinha o quê? Quantos irmãos? 3? Eram 4 com o adotivo. Que é a ovelha negra. E até é muito bom essa piada. Tipo assim, é muito isso, né? A gente vê toda hora representações disso da menina que cresceu com vários irmãos, tem que se provar diante desse cenário machista, né? De não ter espaço para ela. Né? Exatamente. Nem a mãe, que é mulher também, não botava fé. E ela vira aquele personagem na família que, você foi quem faz faculdade, então você resolve sair, você não é boa, né? Então eles, ao mesmo tempo que ela consegue um destaque, porque querendo ou não, ela é uma personagem um tanto bem sucedida, se a gente for ver a história dela, e eles têm um desdém em relação a ela. E a gente vê a marca disso durante a vida toda, ela tentando se provar, ela tentando fazer coisas melhores, tentando fazer com que o que ela faz tenha alguma relevância, alguma diferença por conta do sofrimento, e isso tudo vai eclodir nessa última temporada, onde ela entra num processo depressivo. A gente tem ela o tempo todo sendo a voz, tipo assim, a artista, eu sinto. Porque Hollywood é muito... De novo, o cenário de Hollywood, ele é muito... Tipo assim, gira tudo em torno de grana. E ela é a que tá mais engajada em não fazer tudo por dinheiro, né? Então ela sempre é a que toma as causas pra ela e sempre tem esse olhar meio... tipo assim, de não entender, de a gente entender que muitas vezes as causas que ela pega é meio perdida, sabe? Tem até um episódio que eu não vou lembrar especificamente, mas que tipo assim, ela não quer vender alguma coisa que ela tem, eu esqueci mesmo, pra uma empresa grande que tá comprando um monte de coisa lá em Chicago. É o blog. É o blog. Isso. Que ela tá escrevendo no blog lá, ela escreve as coisas que ela pensa e tal, nem tudo, né? Mas tipo assim, e daí tem uma empresa que tá comprando tudo assim, né? É a Disney. Não é Disney não, mas é basicamente uma empresa que, tipo assim, ela tá tentando, como é que fala? Tipo, a Globo, ela tá tentando ser o monopólio. O monopólio. E daí a Diane quer brigar com isso. E daí a série faz também outra discussão, junto com as motivações dela, do quanto às vezes é uma causa perdida, sabe? De quanto esse mercado é movido simplesmente por dinheiro. Realmente, ela é uma personagem que vai longe nisso.
Eu acho que ela sempre, como você falou, ela sempre acolhe um sofrimento que não é dela, ela quer retratar o sofrimento, ela quer falar da dor, ela quer falar da diferença social, mas ela não consegue. Né? A gente consegue, dá pra ficar claro isso em 2 momentos pra mim. Melhor, deixa eu elaborar isso. A Dani consegue falar de um sofrimento real, o do BoJack, Exatamente. porque ela se identifica com ele. Exatamente. Por isso ela consegue retratar o sofrimento dele. Por isso que ela nunca sai do lado dele também. Exato. E ela não consegue retratar quando ela vai pra guerra, porque ela não tem identificação com aquilo. Então, assim, ela não consegue ficar lá. Então ela volta. E ela tem toda uma crise porque ela voltou e não conseguiu. E a gente vê isso de novo no final, quando ela quer escrever o livro das memórias dela, retratar um novo sofrimento, mas começa a cair na real que não é isso que ela tem que escrever, que ela tem talento para escrever coisas que não precisa ser esse drama, esse sofrimento. E ela consegue... Ela não entende que ela pode ser simplesmente feliz, né? Exatamente. Ela vê uma futilidade na felicidade. Tipo assim, ela quer fazer todo esse sofrimento que ela viveu valer a pena para escrever um livro. Isso eu acho que quando os criadores fazem uma grande metáfora, tipo assim, eu acho que até eles mesmos devem ter pensado uma hora, meu Deus, eu vou fazer uma série envolvendo animais antropomórficos, eu vou falar sobre coisas profundas nisso, sério que eu vou fazer isso? Tipo, sério que eu vou fazer uma série engraçada também? Eu acho que muito criador que se envolve nisso, eu podia estar fazendo algo mais relevante, sabe? Eu acho que tem muito essa linguagem, e a Daiane, ela tem isso também quando ela está tentando escrever um livro, ela quer fazer um livro super profundo, mas ela acaba falando sobre uma detetive que está num shopping, e tudo bem, sabe? Um livro meio adolescente, assim, né? Ela não precisa ser profunda o tempo todo. Exato. Você, mulher, não precisa ser forte o tempo todo, sabe? Tipo assim, eu acho que teve muito essa discussão até numa novela que saiu de uma mulher que tava tipo assim, nossa, eu tenho que ser forte o tempo todo, eu tenho que lutar, E as mulheres realmente sofrem em vários meios. E são, né? Elas acabam se forçando em muitas realidades a ser. E você pode ser sensível, sabe? A Daiane, ela demorou pra ter... pra abrir os olhos pra isso, que ela tem um namorado bacana, ela pode ter uma vida bacana e não vai ser insignificante, entende? Então ela é uma personagem que eu acho interessante nisso, eu acho que eles, realmente, agora que você falou isso, eu caí na real também, que parece que os produtores se colocam muito nela, né? Sim, nossa, demais. E o processo de depressão dela no final também, eu acho que toca muitas pessoas que têm algum contato com isso, ou que já viveram, ou que tem alguém próximo, né? Porque você vê a improdutividade, você vê o desleixo, você vê a falta de vontade, tudo, ela passando por tudo isso. Então tem a parte que ela para na frente do computador para se escrever de manhã e na hora que ela vê já é à noite ela não saiu do lugar. Ou que ela simplesmente não consegue sair da cama, não consegue mais limpar a casa. Ela tá totalmente assim. E o processo depressivo ele é assim. Né? A pessoa aquela cena que é simples, mas te toca de uma maneira que você não entende. Lógico, quem tem uma relação com isso. Tipo assim, o namorado, ela, tipo, tchau. Tipo, o namorado dá tchau pra ela e 2 segundos ele volta da porta. E tipo, e já é noite, como já você passou. falou. E tipo assim, essa é uma sensação muito forte pra alguém que tem alguma relação com isso, sabe? De procrastinação e de até ansiedade, porque eu tenho um pouco de ansiedade, de você querer fazer e não consegue, sabe, de sentir que tá preso em você mesmo. Ver que passou, mas ainda tá ali, nossa, né? Realmente, a pessoa convive com isso. E acho que são duas procrastinações diferentes que a série aborda. Então a gente tem a Daiane nesse ponto, que é um ponto onde ela se vê impotente frente a ela mesma, frente a uma situação emocional, né? Procurando aceitar, porque ela vai ter que aceitar que tá mal para ir buscar um tratamento. Mas eu lembro da procrastinação também com o BoJack, quando ele simplesmente deixa as coisas para depois. Então ele tem lá, eu recebi um negócio que eu tenho que ser júri. Aí, não, isso é um problema do BoJack de sexta. O BoJack de hoje tá preocupado com outra coisa. E as coisas vão se complicando, né? Isso, nossa, é muito isso. Então a gente vê esse comportamento na série e esses comportamentos acho que vão trazendo cada vez mais esse personagem pra perto da gente. Se a gente for pular pra uma personagem feminina também que é muito interessante, é a Princesa Caroline, que também traz as questões tanto de
diferença entre homens e mulheres no mercado de trabalho, isso aborda muito com ela, porque ela era namorada do BoJack, começa a carreira como secretária, sonha em virar uma produtora, né, que ela trabalhava para um cara assim, é desacreditada o tempo todo. A Princesa Caroline é a personagem que eu mesmo me identifico, mas eu sei por que eu menos me identifico. É porque ela é a essência da pessoa que sabe onde está inserida. Ela é muito autoconsciente. Eu não sou nem um pouco assim, mas eu entendo pessoas que são assim, sabe? Ela sabe onde ela tá, ela sabe o que ela tem que fazer, e às vezes esse é o questionamento dela. De, poxa, eu já não quero mais ser assim, eu não quero mais ser a pessoa que vai resolver tudo. Né? Exato. Na verdade, eu acho que em alguns pontos da série, porque pra quem não assistiu, a Princesa Caroline, então, é uma workaholic, ela trabalha sem parar. E Empresária de um monte de ela gente. cuida de muita gente, ela resolve o problema dos outros o tempo todo. Só que e ela passa na série quase toda brigando contra isso. Exatamente. Né? E o que a gente começa a ver é que ela tá brigando contra ela mesma. Porque é isso que faz dela ela mesma e isso que faz bem pra ela, o trabalho que ela faz. Então quando ela arruma um namorado que não quer que ela faça isso, ela não tá feliz. Ou quando ela tenta fazer isso sozinha, de se desligar do trabalho, também não é legal. Então ela vai encontrando aos poucos com ela mesma. De que ela é daquele jeito, ela trabalha muito, ela resolve o problema das pessoas e é nisso que ela é boa e isso faz bem. Né? Então eu acho que ela é um caminho de aceitação muito interessante. A gente vê a marca familiar, tem flashback da família dela também. E ela sempre tenta não ser esquecida, né? Porque como ela faz tudo, ela já é uma força, assim, para as pessoas que ela tá em volta. Ela é quase uma entidade, né? Ela às vezes nem é uma pessoa muito para elas. E às vezes para ela se sentir uma pessoa, ela fala: tem dias que eu me imagino a minha neta falando sobre mim na escola, que eu fui uma grande pessoa, sabe? Ela tem essa necessidade de ser importante para as outras pessoas também. Exato. Eu sinto muito isso. É porque eu acho que como ela é um retrato de mulher, e a gente sabe que existem quase todas as mulheres, se não todas, vivem isso, né, de cuidar da família e deixar elas mesmas para trás. É uma realidade que ainda existe. Ela vive exatamente isso, ela cuida de todo mundo e ela vai ficando para trás. Exatamente. Então é um processo dela conseguir cuidar dela mesma, mas fazer as coisas que ela precisa fazer porque é isso que ela gosta de fazer. Ela não faz isso só pelos outros, ela faz por ela mesma, né? Então a gente vê todo esse processo e tanto é que no final ela continua, ela tá... E ela virou mãe, ela se sentiu realizada, né? Tipo assim, a filha não é biologicamente dela, adotada, mas ela adota e ela se sente completa com isso. Eu acho esse momento muito acertado, porque quando mostra o bebê até na série, eu não acho que ele vai ficar na série, sabe? É um pensamento, não, tipo, é só um episódio engraçado. Não, ela adota e fica com a criança e, tipo, é uma relação muito fofa. E isso é muito legal. E é muito interessante porque na minha área, na psicologia, a gente acaba encontrando mulheres que têm uma dificuldade com a maternidade. E a série também retrata isso com ela. Quando ela vira mãe, ela, em primeiro momento, ela tem dificuldade em se encontrar enquanto mãe. Então ela fala, eu amo a minha filha, mas às vezes eu não sei como fazer isso. E realmente, leva uma temporada pra ela conseguir se organizar e depois... Eu acho que até o fato do bebê dela ser um porco-espinho é uma metáfora, sabe? Com certeza. Por ser, tipo, espinhoso, por ser difícil, sabe? De lidar, de dar amor pra aquela criança. De não se machucar com aquilo. Essa questão metafórica é tão forte na série que eles brincam com isso. A temporada do... a gente tá falando de um monte de coisa séria, mas tudo isso tem até um tom leve por várias piadas que estão surgindo. Aquela temporada que tem a gravação do filme do Secretariat, que então o BoJack quer se animar, ele começa a escutar uma autoajuda, e aquilo, eu já vi alguma entrevista em algum lugar falando que os produtores colocaram como uma brincadeira. Porque eles fazem tantas metáforas que eles colocam lá o áudio que ele fica escutando, tudo é uma metáfora, você é uma metáfora, essa cadeira é uma metáfora e tal. E realmente, existem muitas na série. E eu acho que até nessa temporada, que é o episódio que ele tá tentando caminhar, ele cai, daí aparece até um macaco levando... Todo dia você tem que... É um passo de cada vez, sabe? Você tem que ir aos poucos. Eu acho que esse é um momento muito bonito, que ele tá tentando... Poxa, como é que eu melhoro, né? É que o carinha, ele cai e o carinha vai falar com ele. Ele fala, não, é assim mesmo e tal. Só não pode desistir. Só não pode desistir. É um momento muito bonito na série. É, muito bom. Então a PC é uma personagem que eu gosto bastante.
Eu acho que enquanto homem realmente é difícil de se identificar, mas é porque ela, mais do que a Daiane, que é engajada, traz questões A gente não precisa da mulher também, que é né? difícil, né? E da gente se colocar no lugar. Mas Tem um eu monte de tenho mulher que eu tenho certeza que se identificou. Com certeza. E Mas é ela uma personagem é, extremamente interessante eu acho que eu isso gosto importante. muito. Quando mostra a história dela, eu acho muito legal. Que mostra lá quando ela era jovem, que a mãe dela pressionava ela pra ser, assim, uma ajudante da mãe. E ela queria mais coisa. Tenta sabotar ela de algumas maneiras. Não vai pra faculdade, fica aqui, me ajuda mais um ano, né? Que nem que a mãe falou, tipo assim, não seja melhor que eu, né? Exatamente. Uhum. Você não vai conseguir nada melhor do que isso. Quando ela engravida, sem querer, do rapaz lá que é de uma família rica e tal, não, essa é a melhor oportunidade que você vai ter na vida, né? Então a gente vê toda essa complexidade e passa a se aproximar um pouquinho mais dessa personagem. Bom, a gente falou da Diane, eu acho que a gente precisa falar do Sr. Peanut Butter, que é um personagem que eu gosto muito. Cara, que é muito bom. Assim, pra mim, o humor tem muito a ver com o tipo de personagem que o Peanut Butter é. Sabe? Como você usou a melhor definição pra ele, ele é muito alienado. E você brinca muito com pessoas assim o tempo todo. E ele é a essência disso, sabe? Ele vive no mundo dele. Pode falar. Eu acho ele interessante tanto por como ele se desenvolve na série. Ele é o alívio cômico muitas vezes, mas às vezes ele consegue, dentro do que ele faz, tornar as coisas mais complexas. Então, eu sempre fiz um comparativo com um livro do existencialismo que é muito usado na série. Existe um livro chamado A Náusea, do Sartre. E a náusea fala principalmente de duas pessoas. O cara que está escrevendo o livro é um diário, basicamente. E esse cara é um pessimista. É um cara que tudo na vida tem uma dificuldade, então ele vai sentir essa náusea, essa dificuldade em viver, essa desmotivação, uma relação próxima do niilismo, que eu vejo no BoJack muito. Não é igual, é diferente, mas é muito parecido. E aí o Sr. Peanut Butter, que é um personagem que a princípio o BoJack não suporta, igual o personagem do livro, não suporta um outro cara que é um humanista, é um cara que tudo tá bom e ele vai conseguir fazer tudo. Que ele é essencialmente feliz, né? É isso aí. Então, assim, eu vejo ele nesse lugar, nesse contraponto do BoJack em muitas coisas. Então... Não, ele é um contraponto, ele é um espelho em algumas coisas que a série é muito consciente de fazer isso, porque, tipo assim, o Peanut Butter... Ele é também um cara que faz parte, no começo, de uma série sitcom, sabe? Que ele cuida também de crianças. Que é uma cópia, né? O BoJack tinha o mesmo estilo, só que no começo da série o BoJack é ultrapassado e ele é a nova sensação, né? Exato. Então ele é o cara que vai em frente, né? É legal de ver em alguns momentos o quanto ele é despreocupado. Eu acho que traz um alívio até pra nós. É que nem o BoJack até fala na série. Às vezes você quer ver uma coisa que você sabe que tudo vai dar certo no final. E quando você vê o Sr. Peanut Butter falando, você fazendo as coisas, você sabe que vai dar certo. Porque as coisas dão certo pra ele. Exatamente. Né? Então, quando ele fica desempregado, que ele tá falido, o contador liga, você precisa arrumar emprego, e ele começa a trabalhar na loja de sapato. Tipo, o cara era astro de cinema, né? Mas ele, não, alguma coisa vai aparecer. E realmente aparece, tudo se desenvolve. Então ele é esse alívio na série, ao mesmo tempo que isso torna as coisas complexas. Porque a gente sabe que tem um monte de coisa por trás de tudo isso. E a alienação, eu vejo que vem também da relação familiar, que a série sempre traz. Então, quando a gente vai conhecer a família dele, que demora, comparado com os outros, eu acho que é o que mais demora. Acho que é do Todd demorou mais pra aparecer. Que a gente vai conhecer a Península do Labrador, que é um estado dos Estados Unidos cheio de cachorros, né? Ele já é privilegiado desde que nasceu, né? E ele, mesmo entre os cachorros que já são demonstrados na série como um pouco mais desatentos, né? Com a relação do cachorro mesmo, que alguma coisa chama atenção, ele vai atrás. Ele é um extremo disso. Então a gente vê que a família dele protege ele da realidade em muitos pontos. Ele vai descobrir a morte nessa parte da série, então ele não sabia que os familiares tinham morrido. O irmão adoece, ele não quer entender que o irmão E é muito engraçado porque, tipo assim, quando a gente é criança, a gente não... Os pais não falam que o nosso cachorro morreu, falam que fugiu. E ele, tipo, funciona a mesma coisa. Ele é uma criança eterna, né? Exato. Então, assim, eu acho o personagem legal, que... Não, e ele é legal, mas a série não mostra ele só como um idiota, sabe? Ele simplesmente podia fazer... Não, ele é o idiota da série. Não, ele é um personagem, simplesmente... não se preocupa com tudo, sabe? Às vezes é bom, às vezes é ruim... Mas ele é um estilo de personagem, ele é um tipo de pessoa. Ele não é a pessoa idiota. Sim, e o sofrimento dele existe igual ao dos outros. Ele protagoniza os momentos mais
poxa, que se identifica mais em relacionamento junto com a Diane. Porque os dois no início são noivos, né? Eles são casados ou são noivos no início? No início eles são namorados. São namorados aí. Eles viram noivos, que é quando o Tá. BoJack acha que tá apaixonado por ela e tenta sabotar tudo. Tá. E aí, nenhum desses planos do BoJack não dá certo e eles se apaixonam mais e não vamos casar no final de semana, que era daqui a um ano. Entendi. E daí... e tipo assim... E o relacionamento deles mostra o quanto a maioria dos relacionamentos pra mim. Porque eles não dão certo. Spoiler, eles não dão certo. E o quanto é uma tentativa que às vezes não, sem sentido, de buscar o amor, de buscar a felicidade no amor, sabe? E às vezes o amor não é a solução para aquele momento. Você idealizar toda hora um relacionamento não é saudável, sabe? E às vezes eles tinham momentos muito bons, mas na maior parte do tempo a gente via que nem sempre era tão bom assim. Eu acho interessante que mostra a relação dos dois, mostra uma relação legal, tem seus problemas e acaba. E depois de um tempo eles mantêm uma relação de amizade. Então eu vejo que eles conseguem mostrar, e não só com a relação deles, com outras também, de que a vida ela é feita de momentos, né? Então assim, existiu aquela relação, foi legal, foi ruim, foi uma experiência que passou e a vida segue, né? Pros dois. Exatamente, eles mostram pra mim esses dois lados. Quanto quer dizer que você terminou com uma pessoa, você acabou relacionando com ela, não quer dizer que você vai odiar ela, sabe? Você pode ter algum nível de relação saudável com ela, e que mesmo você estando casado, estando com a pessoa, às vezes é em vão você querer lutar por algo que não vai dar certo. Entende? Exatamente. Então, assim, ele é um personagem que traz alívio em muitos momentos, mas que consegue complicar as coisas. Eu acho que o segundo relacionamento dele com a Pickles, eu acho que ele chega numa profundidade diferente com ela, porque ele entende os problemas que ele teve nos 3 casamentos anteriores, que ele foi casado várias vezes. Ele entende como ele é um cara que não consegue amadurecer, ou que agora talvez esteja amadurecendo depois de muito tempo, porque por mais que não dá essa sensação, o BoJack e o Peanut Butter são os caras que têm 50 anos, 40 e poucos, né? É que ele vai ficar com uma pessoa mais nova e ele vê que existe uma pessoa menos... mais infantil que ele, e ele vê que ele precisa ser o responsável dessa vez. Exato. Né? E daí ele perde sentido, eu tava vendo toda hora desse jeito, e daí tem um momento de reflexões mais interessantes com ele, assim. De ele tentar o tempo todo de novo, ele tenta o tempo todo dar certo naquilo, e no final, tipo, não dá de novo, sabe? A busca deles por um relacionamento... E a forma como que ele lida sempre que as coisas não dão certo é muito legal, assim. Eu acho que até, assim, uma certa provocação de que às vezes a gente exagera nas coisas. E ele tá sempre buscando alguém. A série sempre faz, tipo assim, o Todd vai morar com ele, o BoJack vai morar com ele, sabe? Ele sempre tá chamando alguém, ele não gosta de ficar sozinho. Ele necessita de alguém perto dele. É muito legal. E o outro personagem que a gente marcou de falar... Que é o meu favorito, é o que eu mais me identifico de longe, assim, é o Todd. O Todd é incrível. É um personagem muito legal também. Pra quem não assistiu, vamos contextualizar. O Todd é o cara que mora, a princípio, no sofá do BoJack, depois no sofá do Sr. Peanut Butter, depois no sofá da Princesa Caroline. E eu não lembro se no final da série ele tá no sofá de alguém, se ele tá na casa dele, não sei nem se mostra isso. A princípio, ele tá com a namorada dele, a sexual dele. A Ruivinha, esqueci o nome dela. Que eles estão juntos lá no apartamento. Não, é a outra, né? A do aeroporto, que o BoJack mostra o aplicativo pra ele. Tá. Agora eu lembrei. Realmente, eles vão morar juntos. Eles vão morar juntos. Ele faz aquele plano pra conhecer a mãe dele, mas enfim. Eu gosto demais dele, cara. Tipo assim, a série aos poucos foi entendendo o que fazer com ele, eu percebo. Porque não é de cara que apresenta ele como... Por exemplo, a série uma hora vai falar sobre assexuados. A série não apresenta de cara, é assexuados que fala, né? Acho que sim. Eu sempre assexuais. E tipo assim, a série de cara não mostra isso, sabe? Ela vai mostrando como ele é um cara que tá sempre só indo na vibe dos outros. Ele é um coadjuvante eterno, entende? Ele é um coadjuvante eterno do BoJack e depois vai sendo de outras pessoas até ele se entender como uma pessoa própria, assim, sabe? Ele pode ser o que ele quer. E eu acho legal, assim, que ele é um cara que ajuda, ele é um ajudante na série.
Mas, ao mesmo tempo, em quase todos os episódios, ele vive uma aventura só dele. Né? Então você tem uma história com começo, meio e fim dentro de cada episódio do Todd, ou de quase todos os episódios. Então, um que eu gosto muito é aquele episódio que o BoJack vai, acho que é pra Nova York, que ele vai na mala. E aí o BoJack, não, vai lá e busca gelo pra gente. Aí ele se perde dentro do hotel, e aí mostra ele, na cabeça dele, ele tá há anos perdido, né? Nossa, essa cidade me envelheceu e tal. É minha identificação, mano, que eu tenho certeza que ele tem déficit de atenção. E eu tenho isso, assim, e... Caraca, mano, tipo assim, tem uns momentos que ele se perde e eu vejo muito como ele se perdeu, eu vejo muito como eu perderia também nessa situação, entende? Ele pra mim é o que eu mais identifico nesse quesito, dele se perder e ele tentar entender por que ele não é assim, entende? Por que ele não consegue um relacionamento? Ele vai entender isso depois, né? Ele é um cara que constrói toda uma... É que nem se falou, eles vão organizando ele ao longo da série, então ele começa um pouco menor, depois ele vai ganhando o espaço dele. Então a gente passa por uma autodescoberta, ele quase casa, ele vira modelo, ele vira ator, ele faz uma ópera rock, vira artista de impro. Nossa, que aquilo eu achei incrível que eles fazem. Eles tanto fazem questão de mostrar que não estão brincando com a cientologia, mas estão, né? E fazem essa comparação, essa metáfora, né? Mais uma vez. Mas é muito bom, assim. E ele vai crescendo, então ele vai ganhando experiência. Por mais que ele é um personagem secundário, ele vai ganhando espaço dele, vai amadurecendo na série. Então uma hora ele percebe que o BoJack não dá mais, por mais que ele ainda tenha uma amizade, ele segue em frente. Depois, não dá mais aqui também, ele segue em frente. Ele vira milionário, depois perde tudo, e com as ideias que ele tem, e no final ele se encontra. Que ele descobre, eu gosto de cuidar de criança, é isso que eu vou fazer. Parece que nunca tá preparado, né? Ele vai se preparando pra algo. Você sente alguma coisa chegando pra ele, daí não dá certo. Daí ele vai participar de algo, daí não dá certo. Ele tá o tempo todo se preparando pra ser alguém de fato. Né? Exato. E eu achei muito legal a série dar um contexto pra ele no final. Eu sempre senti falta de entender de onde esse cara veio. Ele sempre parece um cara qualquer, né? E aí no final a gente conhece a família e é muito bom. Não, e a própria ausência da mãe, né? Mesmo a gente sabendo que a mãe existe, ela não aparece, ela não fica aparecendo. Daí aparece a representação do padrasto dele, né? E ele sempre tentando chegar na mãe e não conseguindo, daí só no final vai. Depois que ele se encontrou no lugar dele. Pra mim é o melhor personagem. É muito bom, ele cresce. É um personagem que eu acho que da série, ele e o BoJack talvez sejam os dois que mais têm evolução ao longo de tudo. É que a Diane, ela também tem fases assim. Eu gosto muito como a série ela tem a temporada final dela. Todos pra mim tem uma conclusão muito digna, tirando a Princesa Caroline, que eu acho que é meio que o arco, não que o final dela, por não ser bom para mim, não teve significado todo o resto, sabe? Ele teve muito significado. Eu também não soube muito o que fazer com ela, pra mim já tava tudo resolvido, o desenvolvimento dela. Fizeram ali um negócio com ela e o BoJack que eu não gostei no final, assim, achei meio gratuito. Mas é que no final eu gosto como todo mundo termina. Ao longo da série da Diane, a gente vê que ela engordou, e isso nenhuma hora desmerece ela, sabe? Eu gosto muito disso. Tipo assim, ela chegou a um estado numa vida que ela tá desse jeito. E ela não é menos por causa disso. E daí tem eu acho que isso é parte da aceitação. Aceitação, exatamente. Parte da aceitação na série. Porque é igual o BoJack quando ele resolve assumir que o cabelo dele é branco, grisalho. Né? Então, aquilo assim dá um salto na maturidade do personagem, né? Ele sente que ele é muito bom em teatro, que ele é, e ele vai virar professor, né? E professor meio final de carreira, ele não quer aceitar que ele tá em final de carreira. Ele aceita. E é bom quando ele tá lá, e é bom. É muito legal quando o cara vai tirar uma dúvida, ele fala um negócio e é legal. Aí o cara, nossa, isso é muito bom, ele é bom, né? Ele fica, nossa, é verdade, eu sei muito. Né? Então ele é um ator, ele é bom ator. E acho que a série tem isso, assim, de construir uma maturidade do personagem, trabalhar com aceitação. No final fica muito claro assim, o quanto o BoJack aceitou tudo que ele fez e quem ele é, e a vida segue. A vida segue. A vida não vai acabar ali.
E o mais interessante, talvez a maior ironia, é que o cara que ele mais odiou na série foi o Sr. Peanut Butter, por ser esse contrário dele, e é o único cara que nunca abandonou ele na série toda. Por mais que a situação tivesse ruim. No final, é o cara que mesmo, tipo assim, não entende, os dois não se entendendo tão bem assim, eles estão juntos, né? Exatamente, então são personagens muito bons. Acho que a série no todo. Eu acho também, tem outros personagens que a gente talvez não vá aprofundar, mas que são muito bons. Eu acho o Herbie um personagem muito legal, que era o produtor, o amigo do BoJack, o produtor. Sim. Nossa, total. A Sarah Lynn é uma personagem muito boa também. Não, eu tinha até gravado aqui a Sarah Lynn. Ela é uma representação total do abuso infantil de Hollywood. Claro. A Lindsay Lohan, tipo, ela é a representação da Lindsay Lohan nos anos ali 2000, do quanto ela tinha que ser uma estrela. A mãe dela fez ela ser uma estrela, ela precisava ser. Só que daí ela morre de overdose e tipo assim, e não foi por acaso, sabe? A construção dela tá o tempo todo ali e não deixa de ser um momento muito forte. E é o esperado. E esse esperado é uma coisa que a série te coloca, te traz um incômodo, porque a gente convive com isso, a gente espera isso de pessoas que a gente vê aí que são famosas, como se fosse normal você esperar a morte de alguém numa coisa dessa. Você espera o Justin Bieber meter o louco alguma hora. Isso é bizarro, sabe? A gente sabe que aquela estrela infantil super destacada e que todo mundo quer falar, e que todo mundo quer brincar e quer fazer piada muitas vezes, sabe que uma hora essa pessoa provavelmente não vai dar certo. Eu lembro que quando eu era mais novo, teve uma menina aqui no Brasil que fez muito sucesso, que era a Maísa. E eu lembro que quando ela era pequena já se falava disso. Essa menina quando ficar maior não vai dar certo, vai meter o louco e tal. E eu lembro ainda que passou alguma coisa do SBT mostrando o acompanhamento que eles tinham com ela para evitar que isso acontecesse. Porque a chance era grande. Ela teve muito assédio e tal, então ela teve acompanhamento psicológico do início da carreira e não sei se faz até hoje. E hoje ela é super... Eu não digo que ela... Nossa, uma grande influencer. Mas não é uma pessoa... Não, ela é uma pessoa muito... Ela entende tipo, eu vejo que ela entende as publi que ela faz, sabe? No Instagram, as propagandas que ela faz. Que bom, é verdade. Você bem lembrou, a SBT cria vários artistas, mirins, assim, que se não cuidar realmente... E a Sarah Lynn é perfeita pra falar disso. Hollywood é um extremo, né, cara? Tipo, eles veem que a menina vai dar loucura, eles enfiam ela em qualquer lugar, e é loucura. Artistas musicais, assim, eu percebo que tem uma que eu gosto muito, e que ela agora é adolescente, ela não fez sucesso quando ela era mais nova, é a Billie Eilish, não sei se você conhece. Conheço. Pra mim, ela, tipo assim... Fez a rapa no M. Exatamente. E ela é muito quem ela é. Se o BoJack ele continuasse, provavelmente ia fazer alguma representação dela. BoJack não cansa de fazer representação de artista, né? Tem o Tarântula, Tarantulino. Que é o Tarantino. O Tarantino. É muito bom. O Turtle existe, eu não sabia. O Turtle também é um produtor de cinema, né? Sério? É sério, ele existe. Eu descobri esses dias, sabe? Eu vi o nome no filme, eu não lembro que filme que era. Aí eu falei, cara, esse cara existe. Eu fui pesquisar e realmente ele é um produtor de vários filmes famosos, assim, vários mesmo, principalmente filme de ação. Não, e tem muita gente assim. Muitos aparecem, eu acho muito legal isso. Alguns aparecem como são, tipo o George Clooney, eles mudam o nome, mas ele aparece. Mano, tem uns episódios genial com o Andrew Garfield, que era o Homem-Aranha. Tem, sim. Lembra? Aquele perdidão assim, mano. É muito bom. Tem o Spielberg, tem os irmãos Coen, assim, eles botam um monte de referências. E as referências que eles fazem, as brincadeiras, eles chegam a abordar até o gênero dos super-heróis, que agora faz sucesso, né? Que é a franquia do Pegasus, né? Sim. E que o BoJack ia ser o Pegasus. E é até legal ele falando, nossa, é assim então que o Robert Downey Jr. se sentiu quando descobriu que ia ser o Homem de Ferro. Exatamente. Então eu acho isso muito legal, as referências, mas... Por mais que é um universo nosso, é um universo de Hollywood, ele ainda consegue aproximar e é muito bom. E eu acho que isso que deixa a série mais palatável, mais de você consumir ela. Porque ela tem esse humor, ela tem essa leveza na hora certa. Porque se fosse o tempo todo esse peso de o tempo todo trazer depressão e conflitos... Ela ia ser difícil de consumir, sabe? Exato. Não ia ter tanta gente gostando dessa série. A série tem uma carga existencial enorme, e aí a gente cai muito mais na filosofia do que na psicologia, mas assim, é descarado o quanto
Nietzsche, o quanto Sartre aparece na série, o quanto as teorias estão ali sendo vividas por aqueles personagens. E são teorias que quando a gente aprende, quando a gente estuda, você vê que é muito prático, é muito real. Não tem uma pessoa que lê aquilo que esses caras escreveram e fala, nossa, as coisas não são assim. As coisas são, aquele sofrimento que eles escrevem existe, só que não é um sofrimento ruim. O existencialismo tenta mostrar que o sofrimento tem um papel na vida. Então a série consegue mostrar isso pra gente. E eu acho que é por isso que talvez o sofrimento que a série traz seja, além do humor que alivia, mas também que seja uma coisa tragável, porque não é só uma coisa ruim. Não é você assistir sei lá, um Diamante de Sangue, que é uma realidade extrema, mas é você ver uma coisa que é real, que as pessoas vivem. Até sendo bem nerd aqui, tem eu não sei se você já ouviu falar do Estúdio Ghibli, das animações. O Miyazaki, ele fala sobre o Ma. O que é Ma? É o vazio, conhece? Sim. Pra mim, BoJack, ele não tem algumas horas tem esse negócio de existencialismo em olhar pro vazio, mas muitas vezes é tratado também como a comédia, sabe? Tá ali a leveza, você não sente que vai acontecer alguma coisa e daí acontece. Tem muito disso. Então a série traz questões sobre o seu lugar no mundo, traz questões da sua relação com a possibilidade da vida não ter sentido. Tudo isso é muito legal, muito bom e dá pra gente uma profundidade fora de série que a gente não vê em outras animações. É uma experiência única. Eu gosto muito de assistir animação pra caramba. Eu falei, já citei South Park aqui, mas eu assisto Rick and Morty, que é uma série que também traz questões existenciais, mas pra mim não chega na profundidade que o BoJack consegue chegar. Eu gosto muito mais de pirar a cabeça. Assim. Eu falo isso até num vídeo. O BoJack é tão experimental que chega a ser niilista, sabe? E essa muitas vezes é a graça do Rick and Morty. Sim, com certeza. Então, a gente tem uma animação que foge do padrão das animações, vai além do que os Simpsons conseguem ir, vai além do que... Até algumas animações infantis da Cartoon, que eu gosto bastante, que até Steven Universe, essas animações mais infantis, mas que conversam muito pelos temas, assim, dos personagens, de conseguir se identificar. BoJack, pra mim, é a minha animação, quase a minha animação favorita, mas é uma experiência única. Sim, vale a pena assistir, vale a pena não desistir nos primeiros episódios, porque quando eu assisti a primeira vez, eu comecei a assistir, parei, e aí depois resolvi começar de novo, porque a gente estranha. É estranho. O começo não é tão empolgante, não é tão assim, mas se você pega o ritmo da série, resolve investir algum tempo nela, você vê que vale muito a pena. Não sei se você concorda comigo, é tipo Breaking Bad. Tipo Breaking Bad, perfeito. Breaking Bad no começo você não sabe onde você tá se enfiando. Eu relutei pra assistir Breaking Bad por isso. Assisti, tentei, não ia, era devagar, por mais que o primeiro episódio tenha uma parte frenética, né? Mas era lento e não era tudo aquilo que falavam, e depois você vai ver que a coisa precisa de tempo pra germinar, né? Acho que o BoJack também. Toda obra que exige, que é boa, exige um pouco de você. E BoJack, pra mim, é um exemplo disso. Ela não perde pra nenhuma série que tem qualquer ator que você considera o melhor de Hollywood, ou nem de Hollywood, porque Hollywood, pra mim, a série mostra que Hollywood não é o parâmetro pra tudo, né? Então, tipo assim, não tenha preconceito com a animação, não tenha preconceito com essa série, ela é maravilhosa. E acho que a gente já falou bastante. Verdade, acho que o episódio já tá tanto longo, mas era pra ser mesmo, são muitas coisas. Pelo menos a gente não vai ter o peso do consciência que faltou alguma coisa. Provavelmente até faltou, mas porque pouco. A série é muito... Tem muita coisa pra falar. Com certeza. Então assista BoJack Horseman, que vocês não irão se arrepender, é muito bom. E continuem de olho aí no canal para os próximos episódios. Assinem o canal do Joás para acompanhar o conteúdo dele, que também é bem legal. Joás Emanuel, algum dia eu vou falar de BoJack de novo, depois que passar essa febre. Mas é isso aí. Falar de cultura pop é sempre gostoso, né? Então, com certeza, ainda mais quando tem tanto conteúdo quanto essa série tem. Gente, agradeço vocês que ouviram até agora e deixem o like aí se você está no YouTube, compartilha com a galera para poderem divulgar um pouco aí desse material. Se tiver dúvida, perguntas, sugestões, deixem pra gente também, mandem um e-mail, o contato existe aí em várias plataformas. Segue no Instagram, podcast, tá lá. Spotify. A gente tá sempre à disposição para falar do que vocês querem falar, tá certo? Quem sabe eu e o Joás a gente faz mais algum material daqui a um tempo, então massa.
o convite sempre fica em aberto. Beleza? Agradeço vocês. Joás, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter tido tempo da gente fazer esse material. Eu que me ofereci, né? Mano, isso tem que estar muito bom, eu quero falar de alguma coisa. Realmente. Mas é isso aí. E a gente acertou em cheio, que eu acho que essa série fala de tudo que eu já vinha falando, então com certeza é muito bom. Certo, gente? Até a próxima, abraço. então. E tchau. Tchau.